Beleza, vou deixar gravando aqui essa monitoria, depois eu posto lá no YouTube. Eu acho que é mais fácil do que ficar postando no Google Drive. Ó, vamos lá. É o seguinte. Até desses meus problemas de cansaço, eu acredito que para quem foi fazendo a lista, quem conseguiu ir fazendo a lista, tava vendo que muita questão tava bem errada assim. Aí eu pensei assim, eu vou fazer, nem que alguma coisa esteja errada, para pelo menos a galera, quando for fazendo, ir me apontando os erros, sabe? Que aí pelo menos eu forço vocês indiretamente a analisar as respostas. E vamos lá. Como eu disse na monitoria presencial, eu não vou ficar perdendo tanto tempo dizendo detalhe por detalhe. Eu vou ser prático, eu vou na verdade pensar com a cabeça com o que vocês estão fazendo a prova. Né? Vocês pensam dizendo para si mesmos o que é que estão fazendo. É desse jeito que eu vou ministrar aqui para a gente conseguir resolver uma boa quantidade de questões. E deixa eu só apontar uma coisa. Na prova eu vou dar 2 conselhos para vocês, que é até em decorrência dos erros que eu cometi fazendo o gabarito dessa lista. Quando vocês fizerem a prova, é preferível que você faça o seguinte. Vocês resolvam o circuito até o final. Resolva o circuito até o fim. O que isso quer dizer? É você chegar na forma básica de um circuito, que é o quê? Uma fonte, uma carga, que a gente chama resistência de carga também, e só. Que aqui você sabe a corrente total e sabe a voltar a tensão aqui da carga. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aí te ajuda a você ir desfazendo o circuito, para você continuar resolvendo. Então, resolva, eu vou dizer assim, simplifique o circuito até o fim. Simplifique o circuito até o fim. E o segundo faça os históricos de circuito. O que é isso? Eu vou explicar. Faça os, entre aspas, históricos do circuito. Que é o seguinte, à medida que você for solucionando, você vai esboçando, né, os componentes que restaram ou os componentes que foram simplificados no circuito. Por exemplo, essa questão aqui, ela está toda errada no gabarito, infelizmente. Eu fiz assim na pressa para pelo menos postar uma resolução assim para vocês analisarem e depois me apontarem o que está errado. Mas vamos fazer isso aqui, eu vou refazer isso aqui, porque até um aluno chegou hoje de manhã e falou para mim, essa aqui o gabarito não está batendo, nem com leis de Kirchhoff, nem nada. Aí vamos lá. Essa aqui, o foco que eu coloquei lá na lista é o seguinte, eu quero que você aplique e entenda circuito divisor de corrente. E diz assim, determine a resistência equivalente do circuito abaixo, a corrente I e a tensão U que passa por cada resistor e a potência dissipada pela rede de resistores. Aí vamos lá. Quando eu pego um circuito para analisar, a primeira coisa que eu tenho que olhar vai ser os cantos dele. Por quê? Porque normalmente aqui pelo meio vai ter um bocado de resistor que você não vai botar nem série nem paralelo. Mas normalmente nas pontas, nos cantos, você vai encontrar valores, né? Ou melhor, associações que você vai dizer de cara. Isso é série, isso aqui é paralelo. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, você vê que está na série. Então eu escrevo assim. Ó. Eu gosto de fazer assim. Estado 0, que é o circuito dado assim para você resolver. Você vai começando a fazer. Ó. Primeira resistência equivalente, isso aqui é 60, 80 e 20. Ele dá 100, 160. Primeira resistência equivalente dá 160 ohms. Aí você vai refazendo o circuito e simplificando. Não precisa ser nada muito bonito não. Mas pelo menos você consiga se orientar quando estiver resolvendo. Sim, o de 28. Tudo isso aqui eu substituí por um único resistor. Tem um aqui embaixo. E esse aqui. E agora eu vou botando os valores. 160. Esse aqui que sobrou 28. 160. 52. Aqui é o de 20. E aqui o de 160. Massa. Esse aqui eu chamaria de estado 1.
E aí eu vou progredindo. O 2, vamos simplificar mais coisa. Eu olho para cá e vejo, ó, esses dois caras aqui estão em paralelo. Aí eu faço a resistência equivalente deles. Minha REC, pode ser REC-link que você chame, vai ser 160 vezes 160 sobre 160 mais 160. Essa REC aqui ela vai me dar, quando tem dois resistores que eles são iguais e estão em paralelo, a resistência equivalente é sempre metade. Porque é isso aqui, ó, A ao quadrado dividido por 2A. Que dá exatamente A sobre 2. Aí por isso dá 80. Legal, aqui dá 80 ohms. Beleza, esse aqui vai ser o estado 2 que eu vou redesenhar. A minha fonte, essa resistência, essa aqui, fecha aqui. Aqui dá 28. Aqui a resistência que eu troquei de 80 e tem mais um aqui. Aí 80, 52, esse de cima o 28, aqui o 160 e aqui o 20. E legal, aí eu olho para cá e estou vendo, é um caminho em série. Aí eu já vou para o estado 3 do circuito. No meu estado 3, é a simplificação que eu faço dessa aqui. Então essa REC equivalente, ela é 28 e 52, ela me dá 80 também. 80 mais 80, 160. E aí eu reconstruo o circuito. O de 20, o de 160, fecho aqui. E aqui o de 160 de novo. 160, 20, 160. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa. Esses caras aqui estão em paralelo, eu vou para o estado 4 do circuito. Vou jogar aqui. No estado 4 eu tenho a minha fonte. Aquele resistor de 20 eu nunca mexi nele. E aqui o mesmo caso, ó. Dois resistores iguais em paralelo, a equivalente é a metade deles. Aqui vale 20 e aqui dá 80. Vou chamar, sei lá, de REC 3 linhas. Aqui vai dar 80 ohms. E 80. E finalmente, o último estado que eu consigo observar para o meu circuito é esse aqui, que eu tenho a fonte, um único resistor, ou seja, a carga, e eu encerro. Que é fazendo esses dois aqui em série. Então aqui eu tenho 100 ohms de resistência, 200 volts de tensão para alimentar, e é isso aqui. A REC equivalente do circuito, sei lá, 4 linhas, ou como você quiser chamar, vai ser 100 ohms. Essa aqui é a REC equivalente do circuito. Você pega a rede de resistores e quando tiver um único resistor conectado à fonte, essa aqui é a nossa resistência equivalente. Então, a REC grande, ela é de 100 ohms. Acabei de encontrar. Massa. E agora, eu tenho a forma básica do circuito, eu posso achar o quê? A corrente que está alimentando, que eu vou chamar de I grande. I grande da fonte vai ser a minha tensão de entrada, que é 200, dividido pela resistência total. Esse I vai me dar 2 amperes de resistência. Ou de resistência, não, de corrente. Legal, achei a minha REC equivalente e o I. E agora, a gente vai voltar e ir procurando pelo menos as correntes e as tensões de cada resistor. Esses históricos de circuito, eles ajudam muito para você conseguir ir desfazendo os passos. No gabarito que eu soltei, não tem eles porque eu fui fazendo de cabeça. E com certeza caiu uma coisa errada ali. Então, meu conselho, façam pelo menos esses históricos aqui para você ter certeza do que está fazendo. Aí vamos lá. Aqui eu não tenho informação nenhuma, porque esse 100 ohms... Diga. A questão pediu o quê? Tu vai ter que voltar aí para fazer Ela isso? pediu o seguinte. De cada um, né? Isso aqui é só um exercício que eu botei para você praticar. É a tensão de todos os resistores e a corrente que passa por cada resistor. Tá. Não, beleza, que eu achei que só pedir a corrente. Aí eu até ia falar para tu medir de um aí específico, mas já que vai fazer de todos, melhor Exatamente. Ainda. E faltou aqui, né, que eu botei para a potência dissipada pela rede.
A potência dissipada pela rede tem duas fórmulas para potência. Tem π, que é corrente e tensão, e tem RI². Esse aqui, ela é muito utilizada para dispositivos que eles são não resistivos, ou seja, a função deles não é propagar calor. Essa aqui é que é a fórmula de potência dissipada por um resistor, já que ele é um componente que é, como é que eu posso dizer, tem outro nome para resistivo, mas a função dele é justamente de liberar calor. Aí, esse aqui você utilizaria, por exemplo, sei lá, para uma bateria. Esse aqui é propriamente um resistor. Então, usando essa aqui, nossa potência é a nossa resistência total e a corrente que está passando por ele. É de 100 vezes 2 ao quadrado. Então, a potência dissipada pela rede todinha é de 400 watts. Massa. Achei corrente, achei resistência, achei potência. Agora, vamos procurar algumas correntes e algumas tensões. E aí, o que acontece? Eu vou voltando nos meus históricos do circuito para encontrar os resistores. Agora eu vou calcular. Aí, vamos lá. Esse resistor de 100 ohms, ele não existe de verdade. Se você olhar aqui, ele não existe. Ele é somente um resultado matemático. Mas, quando eu olhar para cá, e eu sei que a corrente I grande está passando para cá, olhando aqui, entre esses dois resistores aqui, quem é que de fato existe no meu circuito original? Só o de 20. Só o de 20. Só ele existe. Então eu já sei uma coisa. A corrente que passa no de 20, ele vale a própria corrente grande, que é de 2 amperes. Massa. Esse de 80, ele só é um resultado matemático mesmo. Então, esse aqui é 2 amperes e eu já sei que a tensão no de 20 ohms vai ser 40 volts. Por que 40 volts? Porque são 20 vezes 2, 40 volts. Massa. Aí eu volto para o meu histórico 5. 5 não, o 3. Aí eu olho para cá. O de 160, ele existe no circuito original. Esse aqui existe, massa. E aí eu olho para ele aqui e eu pergunto: o que é que eu posso aplicar para descobrir a corrente que passa nele aqui? Temos dois teoremas de divisão, o circuito divisor de corrente e o circuito divisor de tensão. O que é que eu posso aplicar aqui? Aqui claramente eu vou aplicar o de corrente, né? Isso, o de corrente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Puxar aqui e vou fazer. O I que passa no de 160, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser a corrente que está entrando, esse resistor que eu estou olhando. Só que vai entrar no numerador o outro, porque a fórmula de divisor de corrente é o outro resistor dividido pela soma deles dois, independente de estar em paralelo. Aí ela é assim. Está entrando 2 amperes de entrada, 2 amperes, o outro resistor de 160 e 160, que é o resistor que eu quero, e o outro resistor. Aí isso aqui dá 2 vezes 160 por 320. Isso aqui vale 1 ampere. Massa, eu tenho a resistência, eu tenho a corrente, eu posso achar a tensão. O I de 160 vale 160 não. Perdão, vale... Estou calculando o U. A U de 160 é R vezes I. Então ela vale R... Não, calma aí. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. São 200 volts de tensão, eu estava estranhando. 160 volts, apesar que era 20. Então vai ser 160 de resistência e 1 ampere. Isso aqui vai me dar 160 volts. Legal. Muito bem, eu já achei o para 160, que foi esse cara aqui. E agora eu vou regredir. Esse de 160 que está do lado dele, ele não propriamente existe. Ele vem de um resultado matemático, que é dessa associação aqui, ó.
Aí, esse aqui é o que dá o de 160 desse, certo? Aí, vamos lá. Eu preciso aqui achar a tensão e a corrente de cada um desses daqui. O que é que eu faço? Eu olho para o meu circuito e vejo quem de fato existe é o de 28 e o de 52, que está lá do circuito original. E eu já sei de uma coisa. Passa a corrente aqui e passa a corrente aqui. Como eu tenho dois resistores iguais, passam correntes iguais. Isso significa que esse 160, quando eu abrir ele, ele vira esses três todinho aqui. Passa a mesma corrente pelo de 28, que existe no circuito, pelo de 52, que também existe. Passa tudo a mesma corrente. Então, eu posso escrever assim, ó. AI, que passa em 28, é igual a I, que passa em 52. E como eles são iguais, essas correntes que estavam aqui são iguais, passou 1 ampere para cá, passou 1 ampere para cá, e o total era 2 amperes, repartiu igual. Significa que o resto é 1 ampere de corrente. E dado isso, eu posso calcular. Ó, a tensão do de 28 vai ser R vezes I. Resistência dele de 28 vezes I, que é 1 ampere. Vai dar 28 volts. E a de 52, passa também 1 ampere ali. Vai ser 52 vezes 1, que dá 52 volts. Massa, achei a de 28, achei a de 52. Agora, esse de 80, ele não existe de verdade no circuito, porque ele veio de uma associação. Ele veio desses dois caras aqui. Aí eu pego e regrido para cá. Olha isso aqui. Beleza. Aqui, eu já sei que no de 28 passa 1 ampere. Foi o que eu calculei ali. Passa 1 ampere aqui no de 28. Eu tenho dois resistores iguais. De novo, vai passar quanto aqui? Meio ampere. E por aqui meio ampere também. Já que eu estou repartindo igual. Então eu já sei. Ó. Esse aqui de 160 é o que de fato existe no circuito. Aí eu faço. Ó. O I de 160, linha, que já teve um de 160. Ele vai ser igual a meio ampere. E a tensão dele vai valer 160, que é a resistência dele, vezes 1,5, que vai me dar 80 volts. Massa, achei o de 160, né? O segundo aqui. Se você fizer por divisor de corrente, dá a mesma coisa. Você pega a corrente de entrada. Se eu quiser esse aqui, por exemplo, é o outro resistor, que é esse cara aqui, e eu divido por 160, que é o primeiro e o segundo. Vai dar a mesma coisa, 1 vezes 1,5, que dá meio ampere. Legal. E esse aqui não é o circuito final. Esse aqui que é o circuito final. Significa que esse 160 aqui, ele não existe de verdade. Ele é só um resultado matemático. Quem existe é o 60, o 80 e o 20. E aí eu vou lá e soluciono. Todo mundo passa por ele meio ampere. Que passa meio ampere, meio ampere, meio ampere. Significa que eu já conheço todas as correntes e todas as tensões. Então eu boto aqui, ó, aí que passa lá. Quem são os resistores? 60, 80 e 20. A I do de 60 é igual a I do de 80, que é igual a I do de 20. Passa todo mundo a mesma coisa, que vale meio ampere. E as tensões eu já conheço. A I de 60 vai valer 30 volts. A de 80 vai valer 40 volts, que é sempre metade aqui, pela corrente. E a I do de 20 vai valer 10 volts de tensão. Legal, solucionei todo o meu circuito. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Só uma coisa. No passo 4 para o 3, que tu usou o divisor de corrente, tu podia simplesmente calcular a tensão no de 80, saber que essa tensão ia ser a mesma dos dois de 160, porque eles estão em paralelo. Isso. E por aí tu já matava 2, né? Exatamente, perfeito. Serve também. Né? Com certeza. Certo.
Por que que eu escolhi calcular corrente? Porque, veja só, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 160, beleza. Só que aqui eu vou ter o quê? 3 resistores que vêm dele. Aí, tá entendendo por que eu preferi corrente? Porque eu já mato esse e esse com a mesma corrente. Isso é igual, né? Exatamente. Mas seu passo é válido também, né? Cada um tem a preferência de resolver. Aqui eu estou mostrando o jeito de pensar, né? Um jeito. Beleza, aqui eu já listei todo mundo. Vamos agora para... Deixa eu só marcar aqui, vou marcar texto. As tensões. A corrente, todo mundo aqui. Essas aqui também são respostas, aqui são resposta. Essas aqui, isso aqui também. A REC, isso e isso. Legal. Esse aqui eu resolvi, só que teve um erro de sinal ali, que era por causa do sentido que eu estou medindo ali os resistores. Esse aqui eu vou ensinar um macete. Como está gravado, eu vou ensinar ele de novo, que é para a gente resolver. Esse circuito aqui você pode achar que pode resolver por superposição. Tem também, você pode resolver também por superposição. Mas ele dá para ser resolvido facilmente também por leis de Kirchhoff. Por quê? Porque todas as fontes elas são da mesma natureza, só tem fonte de tensão. Se tivesse misto, tensão e corrente, aí só teria como resolver por superposição. Como eu tenho só uma natureza de fonte, dá para resolver por lei de Kirchhoff. E lá no gabarito, se você olhar, tem uma matriz. Por que tem uma matriz? Eu vou explicar. Ó, quando a fonte é de tensão, eu resolvo por corrente. Significa que vai ter, por exemplo, uma corrente I1. Vou jogar aqui uma corrente I2 e uma corrente I3. Legal, eu vou montar assim. Vai ter a coluna referente a I1, a coluna referente a I2 e a coluna referente a I3. Vou montar minha matriz. Duas características da matriz. Ela é simétrica e apenas a diagonal é positiva. Aqui vai ser a matriz das incógnitas, I1, I2, I3. E aqui vai ser a matriz das tensões que eu encontrar no caminho. Aí vamos lá, vamos montar. Isso aqui é nada mais que as leis de Kirchhoff disfarçadas e mais simplificadas. Vamos lá, funciona assim. Eu primeiro vou compor a minha diagonal. O que é que entra na minha diagonal? Entra o somatório das resistências que as minhas correntes encontram pelo caminho. Como assim? Vamos olhar para I1. Deixa eu só botar assim. Todos os resistores eles valem 2 ohms, conforme a questão. Qual é o somatório das resistências que I1 encontra pelo caminho dele? Ele só encontra 2 ohms. E como está no sentido de passagem de corrente, o jeito que eu estou medindo a polaridade do resistor, ele fica aqui, 2 ohms. Legal. E 2, no percurso dele, ele encontra 2 mais 2. Ele encontra 4 ohms de resistência. E 3 encontra 2 mais 2 também, 4 ohms de resistência. O resto aqui da matriz, ele é feito pelo conflito, entre aspas, das correntes. Como assim? Qual é o resistor em que I1 e I2 se confrontam? É nesse aqui, ó, de 2 ohms, o valor da resistência deles. Todo o resto da matriz ela entra com negativo. Aí eu faço de novo. Qual é o resistor que I1 e I3 se confrontam? Não existe nenhum, então vale 0. E aí eu vou fazendo. Qual é o resistor que I2 e I3 se confrontam? I2 e I3 se confrontam aqui, no de 2 ohms. Aí menos 2. A matriz ela é toda simétrica, porque as correntes vão sempre se confrontar nos mesmos resistores. Aí eu só componho a matriz com a simetria dela. Ô Eduardo, Diz. o fato do I1 estar passando do negativo para o positivo no resistor, não faria ele entrar com sinal negativo, não? A gente vai ajustar os sinais brincando com as fontes. Certo? Os sinais a gente ajusta na fonte. Aqui a análise é desse jeito mesmo. Porque aqui está conforme o sentido que eu estou instituindo para a corrente em cada malha que eu estou analisando. Porque se você olhar, eu vou pegar só uma linha aqui para te mostrar que isso é a lei de Kirchhoff disfarçada.
Se eu olhar para cá, eu tenho I1 que está entrando em 2. Eu tenho I2 que vem no sentido contrário dele com 2 ohms. I3 não tem nem influência, por isso 0. E agora entra a tensão. A tensão de V, ela vale aqui menos 10. Eu estou no sentido certo, que eu estou medindo a tensão nesse resistor, só que eu estou entrando no sentido contrário pela minha fonte. Por isso recebe o menos. Aí em seguida eu olho para quem? Eu olho para a linha de I2. Qual é a fonte por qual I2 passa? I2 está passando no sentido contrário a entrar numa fonte, mas a polaridade do resistor ela está invertida, ou seja, menos com menos vira mais. Aqui vira um 12. E I3 ele está fazendo o seguinte, ele está entrando no sentido certo aqui dessa fonte de 24, contudo ele está nas polaridades contrárias de V1, contudo V2 está passando. Aí aqui vale menos 24, se não me falha a memória. Tem que ter pelo menos um resistor, ou pelo menos uma tensão que ele esteja no sentido contrário para isso acontecer. Deixa eu só ver a folha que eu deixei anotado, porque esse eu sei que está certo. Cadê o gabarito que eu mandei aqui rapidinho para olhar? É isso mesmo, é menos 10, 12 menos 24. Porque I3 está passando por pelo menos um resistor que está no sentido contrário. Aí entra esse menos aqui. E se eu olhar pela linha da lei de Kirchhoff, é exatamente isso. Suponha que eu vou olhar essa linha aqui, na malha de I3. I2 vem no sentido contrário, passando pelo de 2 ohms. Pelo meu sentido de corrente I3. I3 ele encontra 2 I2 aqui. E para eu contrabalancear isso aqui, eu tenho que jogar o menos 24 para lá. Essa matriz aqui, quando você resolve, eu botei lá no computador para resolver, que é basicamente o sistema 3x3, ela resulta no seguinte. I1, que ele vale menos 15 A. I2, que ele vale menos 10 A. E o I3, que ele vale menos 11 A. Basicamente, todos os sentidos de corrente que eu escolhi deu tudo errado. Só para variar. E não é de se esperar, né? Eu botei contrário à fonte. E vamos lá. Isso aqui não significa necessariamente que é isso que está passando pelos resistores. Porque se você olhar para cá, você tem um confronto de I1 que chega e I2 que vem no sentido contrário. Aí a gente vai fazer uma soma algébrica, porque pelos sinais já está convencionado o sentido, então eu só preciso trabalhar com a álgebra. Vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, a corrente que passa em V1, só existe uma, é o próprio I3, só que o sentido que eu botei é esse, e me deu o resultado de menos, mas a polaridade que eu medi está ao contrário. Então significa que aqui entra 11 A. O I de V2, ele tem um confronto de I2 que vem por aqui e I3 que vem por aqui. O I3 é quem está no sentido certo de passar por V2. Então vai ser o valor de I3 menos 11 A, do jeito que eu convencionei, menos I2, que está passando no sentido contrário. I2 vale menos 10. Então, a I que passa por V2, ela vale menos 11 mais 10, menos 1 A. E o I de V3, ele é o confronto de I1, que vem no sentido certo, e I2, que vem no sentido contrário. Então, I1 ele vale menos 15, e I2, que está vindo no sentido contrário, ele vale menos 10. Isso significa que I de V3 ele vale aqui para mim menos 5 A. Desse jeito aqui. E massa, eu tendo as correntes, eu tendo as resistências de cada uma, eu tenho as tensões. Então, como todas as tensões são 2 ohms, a tensão que é V1, vezes 2 ohms de resistência, a tensão de V1 ela vale 22 volts positivo, a tensão de V2 ela vale menos 2 volts e a tensão de V3 ela vale menos 10 volts.
nesses sinais aqui mesmo, porque eu já ajustei os sinais das correntes passando por eles. Então essas polaridades já estão ajustadas aqui conforme o sentido que está passando as correntes. Beleza? Vou seguir aqui para a próxima. Se não me engano aqui é a 3. Aqui na 3, esse aqui é por superposição. Ele é um pouquinho chato, mas é tranquilo de resolver também. Vamos lá. Quando você fizer a superposição, separe os circuitos em 3 situações. Eu vou chamar aqui situação 1, que eu vou matar uma fonte. Na 1, eu vou manter a fonte 12 volts. Na situação 2, eu vou manter a de 3 amperes. E na 3, eu vou manter essa aqui. Isso aqui a gente chama de fonte dependente. Significa que a tensão dela é 5 vezes a tensão que tem aqui. Então vamos lá. E ele quer que eu encontre V1 que está aqui, V2 que está aqui e as correntes que passam por todos os resistores. Esse terra ele serve para facilitar, porque eu sei que se eu pegar a tensão V1, ela é em referência a isso aqui. Aí basta que eu faça assim, a corrente que passa por 4 ohms e a tensão, que eu já sei que é em referência ao terra. Eu já tenho ela de imediato. Vamos lá, na situação 1 eu vou manter a fonte 12 volts. Mantenho essa aqui e vou escrevendo o resto dos resistores. Aqui, essa de corrente ela vira um circuito aberto. Fica aqui. Um on, aqui vira um curto-circuito, que é de tensão. E aqui o outro resistor. E aqui o terra. Deixa o terra no lugar que ele é para facilitar a sua vida. Aqui eu tenho 2, 8, 1 e 4. Aí você olha para o circuito e vai começar a eliminar as partes desnecessárias. Isso aqui não é necessário, nem isso aqui que não passa corrente. E eu vou começar a fazer as associações. Aqui eu tenho uma série. Significa que aqui eu vou ter uma REC de 9 ohms. E eu passo a redesenhar o circuito. Esse aqui seria o estado 0 dele. O estado 1, vou desenhar aqui. Seu mais menos aqui embaixo. 2, sobe o de 8. Aliás, o de 9, né? Aqui, depois segue aqui para um de 9. E aqui no meio o de 4 ohms. 9, 4 e aqui 2. Eu já observo que eu posso fazer aqui uma associação paralela. E aqui vai dar o seguinte, no paralelo isso aqui vai dar essa outra REC. Vai ser 9 vezes 4, 36, 9 mais 4, 13. Vai dar isso aqui e não consigo simplificar. E aí eu posso partir para o estado 2 do circuito, que vai ser a fonte, uma resistência de 2, essa outra resistência, e aqui 2, 36T sobre 13, e é isso aqui. E aí eu vou para o estado 3, que é somente somar essas duas resistências, que é eu ter a fonte ligada a uma resistência e fechou, que é o circuito básico. Essa REC aqui, ela vale, deixa eu pensar aqui, ela vale 26 sobre 13, que é o 2, mais 36 sobre 13. Isso aqui vai valer 26 e 36, vale 62 sobre 13. Não é divisível não. Ohms. Esse caminho aqui. E massa, eu tenho aqui o meu circuito no estado básico. 62 sobre 13 ohms. E aplicado com 12 volts. Já consigo encontrar uma corrente. A corrente que alimenta vai ser a tensão de 12 dividido por 62 por 13. E vai me dar 12 vezes 13 vai ser 156 por 62. Que simplificando eu posso escrever como 78, vou botar em decimal mesmo, não faz mal não, sobre 62.
dá mais ou menos aí 2,45 amperes. Essa é a corrente de alimentação. Agora eu vou ir regredindo no circuito para eu achar os parâmetros que eu quero. Esse é o I grande e eu quero o seguinte. Eu quero o valor aqui de V1, um valor aqui para V2 e alguma coisa para me fazer achar V0. Porque V1 e V2 vai ter alguma componente deles de superposição que vai ter V0 junto. Então vamos lá. Comecei a identificar aqui as coisas. Meu V1 ele continua aqui. V2 aqui ele sumiu. Ele está dentro do resistor de 9 ohms que virou essa associação. Mais uma coisa eu sei. V1 continua aqui. Olha que interessante. Eu posso usar divisor de tensão para cá. Nesse de 2 e vir para cá para achar o valor de V1 da primeira contribuição. Então, eu posso achar assim. Ó. V1 vai ser a tensão de entrada 12. O resistor que eu quero, que é o de 2, dividido por 2 mais 36 sobre 13, que é esse cara aqui. 62 sobre 13. Isso aqui vai me dar 24 sobre 62 vezes 13, que deve dar mais ou menos 24 vezes 13 sobre 62, uns 5,03 volts. É a primeira contribuição dele aqui. Massa. Agora eu preciso achar um jeito de achar V2. V0 eu já posso encontrar ele aqui de cara. Ó. Eu sei a corrente que passa por ele e sei a resistência dele. Então, V0 ele vai ser a corrente que passa, que é 2,45, vezes a resistência dele, que é de 2 ohms. Aqui vai valer mais ou menos 4,9 volts para o V0. E agora, achar um jeito de achar a contribuição de V2. V2 eu posso encontrar da seguinte forma. V1 está aqui, significa que V1 também está aqui. Isso quer dizer que V1 está aqui e que esse salto daqui para cá eu vou achar V2. Eu posso escrever assim. Ó. V2 ele vai valer a tensão de entrada, que é isso aqui tudinho do de 9, que compõe aqui esses caras aqui com V2. É a tensão de entrada V1 vezes o resistor que eu quero da queda, que é esse cara aqui. O de 8 ohms, sobre a associação 8 mais 1, 9. Então, isso aqui vai dar, quem é V1, 5,03 vezes 8 dividido por 9. Então, eu tenho que V2, ele vai valer aqui aproximadamente 4,47 volts. Ou, se você preferir, né, você pode usar divisor de corrente para cá, e procurar aqui nesse cara aqui. Se fosse na divisão, deixa eu dar uma olhada aqui. Só de cabeça para olhar, para ver se dá o mesmo resultado, mais ou menos. Corrente de entrada, 45. O outro resistor é 4, dividido por 9, passa 1,0888 nesse resistor aí. Aí essa tensão V2, estranho, dá 2,45 que entra. Aí tem dois caras, tem um 4 e tem um 9. Vezes o outro resistor. 4 dividido por 13. Ah, aqui está certo. Passa isso aqui pelo de 9, que é a corrente, vezes o de 8 volts. Dá... Estranho, dá um valor diferente. Deixa eu fazer aqui por divisor de corrente, que eu acho que é mais certeiro de achar essa tensão aqui. Ô Eduardo, quando tu calculou V1 aí, tu usou V vezes a tensão do resistor que tu quer sobre a soma, né? Isso. Mas aí por que tu queria o valor do de 2? O de V2? Não, quando tu calculou V1 ali, sim. A fórmula tá 12 vezes 2 sobre 62 sobre 13. Uhum. 2 significa que tu tá medindo o V ali em 2, né? Exatamente, esse aqui. Mas por que tu quis medir ele aí? E não na outra resistência? Porque eu estou pensando assim, ó. 12 volts de tensão
é o que está alimentando daqui para cá, concorda? 12 volts. Sim. Pronto, aí 12 é repartido entre V1, que é isso aqui, e... eu entendi o que é que tu quer dizer. Eu entendi agora. Porque a gente tem um terra, né, aqui. Aí o certo era fazer isso aqui, né? Eu acho que ajudaria mais saber a tensão aí. E isso é melhor, porque aqui é a diferença de tensão no resistor. O que me interessa é nesse aqui, né? Porque está referenciado terra. Beleza, é isso mesmo. Então aqui, corrigindo, dá... Cadê? 36 sobre 13, que é aquele. E isso aqui. Isso aqui vai dar um valor que é 12 vezes 36 sobre 13. E dá para anular aqui 13 com 62. 12 vezes 36 dividido por 62 dá mais ou menos 6,97 volts de tensão. Para V1 em referência aqui ao terra. Massa. E aí eu posso pegar V2. V2, deixa eu pensar aqui. Se eu sei que V1 é disso aqui até o terra, aí eu posso repartir aqui e aqui para V2. Pegar a diferença de tensão ali. Em V2 eu posso escolher o seguinte. Eu posso procurar a corrente que passa por aqui. Chamar, sei lá, de I. Sei que I ele vai valer a minha corrente de entrada, que é 2,45 vezes o outro resistor, que é o de 4, dividido por 4 mais 9, que dá 13. Que vai dar 2,45 vezes 4 sobre 13. Dá mais ou menos 0,75 amperes que está passando por aqui nesse ramo. E dito isso, eu posso pegar isso aqui. E aí eu tenho que V2 referenciado certo agora com o terra, que é V2 menos 0, que é o potencial do ground. Vai dar aí 0,75 vezes 1, que é o resistor dele. Vai dar 0,75 volts. Agora está certo. Pronto, essa aqui é a primeira contribuição, por causa da primeira fonte. Vamos olhar para 2. Na 2, eu vou deixar aquela de 3 amperes e matar o resto. Aí eu desenho esse resistor, esse que sobe aqui, esse que desce. Aqui dá um curto, passa para cá, o de 4 ohms. Um curto aqui. E aqui a fonte. E aqui um ground. Aí refazendo aqui, eu tenho 8, 2, 1 e 4. E agora eu vou começar a pensar em resolver esse circuito. Aqui eu tenho um paralelo. Então eu já posso assim, ó. REC, aqui sendo o estado 0 do meu circuito. Essa REC ela vai dar 2 vezes 4 sobre 2 mais 4. Vai dar 8 sextos, que eu posso reescrever para 4 terços. E ON. E esses dois aqui não tem o que fazer. 3 amperes. Aí eu reescrevo o circuito. Meu estado 1, que é fazendo já essa associação paralela aqui. Depois vem esse, o de 8 aqui em cima. 3 amperes. Junta aqui o de 1 e fecha aqui. E aqui o ground. Aqui são 4 terços, 1 ohm, e aqui são 8 e 3 amperes. Eu já estou observando de novo aqui. Eu tenho uma série com esses dois aqui. A minha REC aqui, vou fazer aqui embaixo. Essa REC, ela vale 7 terços, que é o 4 terços, mais 1 dá 7 terços. E aí eu já migro para o estado 2 do meu circuito. Que eu vou ter assim. Eu vou ter basicamente um resistor aqui de 7 terços. Uma fonte
e outro ali de 8. Corrente eu já tenho. Ele já está me dando a corrente fornecida pelo circuito. Falta só olhar para os ramos aqui. Me interessa dois lugares. Aqui que eu tenho V1. Aqui que eu tenho V2. E o V0 aqui. V1 ele continua aqui. Continua. Eu acho. Não, aqui continua não. O V2 está aqui ainda quando eu transformei. O V1 ele está aqui ainda. Porque esses dois aqui têm a mesma tensão compartilhada. Então vamos lá. Aqui passa a mesma corrente. Então posso pegar a corrente que passa por aqui, a resistência daqui e calcular logo o V1 e o V2, já que passa a mesma corrente. Aí eu venho aqui, ó, com essa corrente de baixo que eu vou chamar de I. Esse I ele vale a tensão de entrada, o outro resistor que eu estou olhando e a soma desses dois aqui, que é 7 terços. Posso escrever 8 como 24 sobre 3, mais 7 sobre 3 aqui do outro. E aí eu vou ter 3, 24 e 7 dá 31, 8 sobre 31 sobre 3. Essa corrente que passa pelos dois vai dar 3 vezes 8, 24, vezes 3 dividido por 31. Dá aproximadamente 2,32 amperes. Massa, e tendo isso, olha o que eu posso achar. Eu posso achar V1, vai ser a resistência aqui, vezes essa corrente, já que aqui eu tenho a mesma resistência V1 para tudo, a mesma tensão aqui compartilhada por esse resistor e por esse. Então vai valer 2,32 vezes 4 sobre 3. Dá mais ou menos vezes 4 terços, aproximadamente aqui 3,09. E V2 ele é justamente esse aqui vezes 1. É o próprio 2,32 volts. Vou ver aqui. Legal, e agora eu preciso achar um jeito de achar V0. Se eu já conheço a corrente que passa por aqui, que é a que está passando por aqui, aliás, não necessariamente, né? Essa corrente I, ela vem por aqui, ó. E aí eu vou ter que repartir de novo. Então vamos lá, eu vou chamar de, a que passa por aqui de I'. I', ela vai ser o outro resistor, a soma dos resistores 2 e 4 vezes a corrente de entrada. Foi essa aqui que eu achei. 2,32. 32. Aí ela dá aproximadamente 4 vezes 2,32 sobre 6. 1,55 amperes, mais ou menos. E aí eu acho V0. V0 é R vezes I. Ela vai valer 1,55 vezes 2. Vezes 2 me dá 3,1 volts. Beleza, achei as contribuições 1, 2 e 0 da parte 2 aqui. Agora a parte 3, que é eu matar as outras fontes e permanecer aquela. Essa dependente aqui. Na nossa 3, vamos redesenhar o circuito. Eu tenho o de 2, sobe aqui, eu tenho o de 8, desce aqui o de 1, a fonte, o de 4, 11 e aqui eu fecho. Vamos lá. Essa fonte morta ela vira um aberto, esse aqui vira um curto. Esse aqui é o de 2, 8, 1, 4. E aqui fica menos mais 5V0. Vamos lá. O que é que eu posso analisar aqui? Ó? Esses aqui estão em paralelo. Esses aqui estão em série. Então já vou escrever aqui. Ó. Essa REC aqui ela dá 9.
E essa aqui de vermelho, ela vai dar o que eu já calculei ali, entre 2 e 4. De 2 e 4, onde é que está? Aqui, ó, 4 terços. Dá 4 terços de ohm. Massa. Fazendo um paralelo aqui, uma série aqui, eu vou encontrar o circuito assim. Esse é o estado 0. Vem aqui e puxo para o estado 1. Eu basicamente encontro assim, ó, um resistor, outro e uma fonte. Menos mais. Esse de cima é o de 9 ohms. Esse aqui é o de 4 terços. E aqui 5V0. Massa. Agora, o que eu posso procurar? Posso procurar corrente e resolver. Fazer direto aqui, ó. A nossa corrente aqui, está passando de grande, ela vai ser a tensão, que é 5V0 mesmo, dividido pela resistência aí da soma. 9 eu posso escrever como 27 sobre 3 e 4 terços. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, 5 dividido por 31 vezes 3. Vai dar 0,48 V0. Essa corrente tem função de V0. 5 por 31 vezes 3. Pronto, tá certo. É a corrente de alimentação. Essa corrente vem para cá. E eu estou interessado em quê? Em achar esse cara aqui, que é onde está V1. Aqui onde está V2 e o valor de V0. Legal. Eu já posso aqui fazer o seguinte. Ó, V2 já está na cara aqui. A corrente passa por aqui. V2 vai ser isso aqui tudinho. Só que tem um porém, né? Eu tenho uma resistência e eu tenho aqui. Porque aqui embaixo fica o nosso terra. Então vamos pensar o seguinte. A gente vai fazer uma espécie de lei de Ohm para ramos. Que é o seguinte. Eu saio de um potencial e chego em outro. Funciona assim, ó. Eu começo em 0. Depois eu tenho aqui um ganho de potencial, chegando pelo mais de 5V0. Uma queda de potencial aqui, de carga, chegando pelo... Ah não, na verdade aqui é um mais também. Quando a gente brinca com as fontes é o mais do resistor, o menos da fonte. Aí voltando é o mais da fonte e o mais do resistor, parece também. Deixa eu dar uma olhada. Se aqui é menos, aqui é mais na polaridade dele. Então é assim. É um menos. Depois eu encontro menos a diferença de tensão daqui de V2. Menos potencial V2 está referenciado ao terra, igual a 0. Aliás, o que eu encontro aqui, na verdade, o ponto final é V2. Eu chego aqui, passo pela tensão, diferença de tensão aqui do resistor e encontro V2. Menos R vezes I, que é 1 vezes a corrente, 0,48 V0, e aí eu encontro V2. V2 é o potencial aqui, vai dar 5 menos 0,48, dá 4,52 V0 de volts, que é a contribuição V2 aqui. Legal, e agora só precisa achar V1 e V0. E aí eu vou procurar o seguinte. A corrente aqui, I1, pelo circuito divisor, ela pode ser o seguinte. A corrente de entrada, 0,48. O outro resistor, 2. E aqui a associação, 2 mais 4, que dá 6. 0,48 V0. Isso aqui vai dar 0,48 vezes 2, dividido por 6. Vai dar 0,16 V0 de corrente. Legal. A outra corrente 2 é justamente o complemento dela para dar 0,48. É 0,48 menos 0,16. Vale 0,32 V0. E com isso, passando aqui I1 e aqui por cima I2, eu acho V0, que está referenciado aqui com terra, e V1 que está com terra aqui. E é só eu fazer. V0 aqui ele vai ser 0,32, que é essa corrente 2 que está chegando aqui, vezes a resistência dele.
V0. Ué, que estranho. Eu estou procurando o V0 com V0. Aqui vai dar indeterminação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu posso achar V1 por aqui. Que ele vai ser 0,16 V0 vezes a resistência dele de 4 ohms. V1 vai me dar aqui 0,16 vezes 4. Que vai dar 0,64 V0. Legal. E o próprio V0, quanto é que dá? Bem, V0 ele é um valor que eu ainda vou descobrir, né? Então é V0 em referência a V0 aqui. Vai ter algum jeito que eu vou descobrir ele. Não sei como ainda. Mas por aqui... Ah, eu entendi porque não dá para encontrar ele por aqui. Essa fonte é dependente daqui. Aí eu estou tentando achar isso, sabendo que isso depende disso. Aí dá uma indeterminação. Aí é inválido eu fazer assim. Ele vai ter que ser encontrado por outro jeito. Seja por corrente, seja por outro método. Mas aqui eu tenho uma dependência aqui. Estou resolvendo a dependência com a dependência. Aí fica difícil. Beleza, vamos ver. Tu não pode usar o V0 que tu achou lá no primeiro circuito não, né? Achei Não, diferente, porque né? esse primeiro aqui é só o que essa fonte 12 volts mostra para mim. Uhum. O V0 do circuito por inteiro eu vou descobrir por uma soma aí que eu tiver. Massa. Vamos começar a raciocinar aqui. Outra dúvida. Diz. Nessa fórmula que tu usa de divisor de corrente, é o outro sobre a soma, né? Isso. Só que a soma não importa se está em paralelo ou se está em série, né? Sempre vai ser Não, a soma de eles um com sempre vão estar em paralelo, porque a divisão de corrente é sempre em resistores em paralelo. outro. Sim. Aí é sempre beleza. a soma. Sempre a soma. Tá. Pronto. Tranquilo. Vamos pelo menos usar os resultados que a gente tem, lembrando dos sinais. Vamos dar uma olhada. Eu vou considerar que a tensão, o sentido convencional vai ser a corrente passando daqui para o terra. Então vamos lá. Significa que a partir desse circuito, quando encontrei V1, eu tenho uma corrente que vem para cá, ela se dispersa para cá e vem para cá. Significa que o potencial V1, que eu achei por aqui, ele é positivo. Onde é que está o resultado dele? Aqui, V1, o sinal dele é positivo. Beleza. E V2 também é positivo, já que a corrente está vindo daqui para cá. Então, positivo também. O nosso V0, a corrente ela vem daqui para cá. E como eu estou medindo a polaridade contrária, esse valor aqui vai ser negativo. Beleza. Na parte 2, vou separar aqui. Na parte 2, o que é que eu encontrei? Eu tenho uma fonte que está jogando para cá para o V2 e vem para aqui no sentido positivo que eu convencionei. Vamos ver aqui o que é que acontece. Em V1, quando eu chego aqui, V1 está aqui também. Ó. Dessa aqui vira uma série, mas aqui continua V1 e aqui continua V2. E aqui o terra. Daqui, minha corrente está saindo de V2 e indo rumo ao terra. Minha corrente está entrando em V1 e indo rumo ao terra. Significa que V1, aqui, ele vai ser negativo. E V0 desse cara aqui, que acontece, ele está vindo no sentido contrário, já que aqui é mais, menos. Aí ele vai receber o sinal negativo também. E a última parte que eu achei, vamos lá. V2, a corrente está vindo para cá nesse sentido conforme a fonte. Então esse cara aqui é positivo. Do nosso V1 ela está subindo, ele é negativo. E em V0, essa corrente está vindo aqui, entrando, é negativo também. Esse valor de V0 que existia aqui. Só que está na dependência da fonte e não vai ser desse jeito que eu vou resolver. Legal. Vamos pensar aqui o que é que a gente já tem. Eu sei que V1 ele vai ser a somatória de todas as vezes 1 que eu encontrei até agora. A primeira V1 ela está aqui, dela. 6,97 menos 3,09, 6,97 menos 3,09 e a terceira está aqui, ó,
menos 0,64 V0. E a V2 ela vai ser o somatório de todas as V2 que eu já encontrei. Então, ela vai ser V2, cadê ela? 0,75 positivo, 2,32 positivo. 0,75 positivo, 2,32 positivo. E cadê? 4,52 V0 positivo. Quando eu simplificar aqui, vai dar, deixa eu ver aqui, 6,97 menos 3,09, 3,88 menos 0,64 V0. E V2 ele vai ser aqui 0,75 mais 2,32, 3,07 mais 4,52, função de V0. Basta que eu encontre aqui alguma coisa de V0. Em V0 eu já conheço o resistor dele e eu posso utilizar o que mais dele? Posso utilizar as correntes que passam por ele. Então vamos analisar aqui. Quem é que passa por 2 ohms aqui? Vou escrever assim lá embaixo para ajudar a gente. V0 ele é R, que é a resistência dele, vezes o somatório das correntes que passam por ele, que vai dar a corrente total dele. Vai ser 2 vezes. Vamos lá. No primeiro caso, quem é que chega por aqui e atinge o de 2 ohms? É justamente, deixa eu procurar aqui, essa aqui, que é essa corrente aqui, ó. É 2,45 no sentido contrário, porque ela está aqui no sentido oposto ao que está atingindo V0. Então, é menos 2,45. O próximo está aqui na parte 2. Ela é onde é que está a corrente que atinge ele. Esse aqui, ó, o I', que eu chamei. Ele vale aqui 1,55, só que vem no sentido contrário da polaridade. Então, aqui vale menos 1,55. E o último vai sair por aqui. Vamos ver. Nesse aqui eu tenho o valor de I2, está aqui, ó, 0,32 volts, só que ele vem no sentido contrário da polaridade dele, então é negativo também. Menos 0,32 V0. E olha que interessante, eu tenho V0 e uma equação para ele já, igual a isso aqui tudinho. Deixa eu fazer as contas aqui. 2,45 mais 1,55 negativo vezes 2. Interessante, isso aqui deu menos 8, esse cara aqui certinho, e aqui vai ser menos 0,64 V0. Vai dar um resultado bonitinho, né? Fazendo certo agora. V1 V0 tirando 0,64 vai dar aqui, aliás, adicionando, né? Já que esse cara estava negativo. Ele vai dar 1,64 V0 igual a menos 8. Significa que meu V0 ele vale 8 dividido por 1,64. Ele vale aproximadamente 4,88 volts, o valor de V0. Agora eu venho e calculo essas tensões aqui, que estão em função dele. Eu encontro V1, que ele vale 3,88 menos 0,64 vezes V0, que é 4,88, 3,12 mais ou menos, e V2 que ele vale 3,07 mais 4,52 vezes 4,88, 22,06 aproximadamente. Aqui vai dar 3,88 menos 3,12, 0,76 volts. E o outro 3,07 mais 22,06, que vai dar aproximadamente 25,13 volts. Legal, achei o que eu queria. Achei V0, V1, V2
E tem ainda o que? Encontra as correntes que passam por todos os resistores. No caso aqui eu só teria que fazer a soma algébrica das correntes que passam por cada um. Aí isso é só eu ter que considerar o sinal das correntes, o conflito delas, etc. Mas essa questão aqui ela já é um pouco comprida pela dificuldade dela. Né, de você ter que fazer as proporções tudo. Diga. Tu podia só explicar de novo, na hora de calcular V1 e V2, como é que tu fez com o sinal? Aí que uns foram positivos, outros negativos. Vamos lá. Eu vou olhar cada caso que eu analisei. Vamos olhar para o primeiro. V1, esse cara aqui. Eu convencionei o seguinte. V1 e V2 eu estou medindo a partir do zero. Ou seja, daqui para cima vai ser positivo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda corrente que passar daqui para baixo, né, que eu convencionei por corrente. Toda corrente que passar descendendo aqui para eles vai ser sinal positivo para eles. Aí eu olho as correntes que estão passando por eles. Essa fonte ela joga corrente para cá, que dispersa para cá, passa para cá, passa para cá. Então descendendo de um maior potencial para um menor potencial. Ou seja, o sentido está sendo positivo, que eu estou medindo V1 e V2. Então eles dois aqui receberam o positivo em V2, positivo em V1. Vamos para o caso 2. No caso 2, olha só. Esse aqui é a forma básica do circuito. Eu tenho uma corrente que vem por aqui, uma corrente que vem por aqui. Essa corrente ela percorre e sobe para V1. Ela não está descendo para o terra. Então, eu instituí que V1 vai ser sinal negativo de polaridade e V2 positivo, que está descendo dele. Está saindo de maior potencial para menor potencial, que é o terra. E no caso 3, eu pensei da mesma forma. Ó. Onde é que está? Aqui, ó. Tem uma corrente que sai da fonte, ela chega aqui, ó. Ela sobe para V1, por isso que V1 está negativo, mas ela desce de V2 para o terra. E na minha convenção eu disse que V2 ele vai ser positivo por ela. Aí por isso deu esse jogo de sinal. Beleza, entendi, valeu. Beleza. Essa aqui ela é o mesmo caso de superposição e ela é até muito mais fácil de fazer. Eu vou pegar outra questão ao invés dessa aqui, que vai ser de descarga. Essas aqui de capacitor e indutor, ela é a mesma ideia de você fazer associação. Né? Eu só quero treinar a associação em vocês, para deixar treinado assim até para resistores. Vamos pegar para fazer essa aqui. Essa aqui eu tenho um circuito que ela vai ter 3 chaves e o esquema é o seguinte. Aqui ele estava ligado há muito tempo. Quando bate T igual a 0, eu troco e ele vem para B. Passado 1 segundo, T igual a 1, eu troco para C. Aí o que é que eu quero? Eu quero as equações que descrevem a tensão no capacitor e os gráficos dessas equações. Aí vamos lá. Primeira coisa é esse aqui, ó. Nessa primeira parte que eu vou chamar de 1, eu tenho a minha fonte, meu resistor, a chave aqui, o capacitor e aqui. Aqui eu tenho 2 microfarads, que são 10 kΩ. E aqui são 12 volts de tensão. No texto você vai ter que olhar direitinho. A chave estava na posição A há muito tempo. Significa que nesse momento aqui estava em regime permanente. O capacitor ele se tornou um circuito aberto. Como não passa mais corrente, esse resistor aqui ele não desempenha mais papel nenhum. Mas não é porque ele não passa corrente que significa que não tem tensão nos terminais. Porque se eu tiver aqui uma tensão A aqui e uma tensão B aqui, esse resistor aqui ele morreu. É um circuito, um curto-circuito. Então essa tensão B está aqui, que ela está aqui também no terminal do capacitor. Está aqui o A e está aqui o A também. Significa que a tensão, o V0 do capacitor aqui, ele vale 12 volts também. Certo? Então, aqui é o meu PVI da minha EDO, que eu vou ter que resolver futuramente.
Dito isso, eu vou mudar a chave de posição. Eu venho para cá, ó, 2. Aqui eu já desligo a fonte e eu boto o capacitor para descarregar. Então eu tenho aqui, ó, 500 kΩ, essa chave aqui, o capacitor, e fecha aqui 2 milifarads e aqui 500 kΩ. O capacitor temporariamente, como ele foi polarizado aqui, ó, com mais e com menos, ele vai atuar como se fosse uma bateria que vai estar descarregando. Não é uma fonte constante, mas é uma bateria, vai ser uma fonte que ela vai descarregar. E a lei de descarregamento dela é por causa da equação diferencial. Então vamos lá. O que é que eu tenho que ter em mente para o capacitor? No capacitor eu tenho que observar o seguinte. A corrente que passa pelo capacitor é igual à corrente que está passando pelo meu resistor. E eu tenho aqui, nesse caso, que a tensão do capacitor vai ser igual à tensão do resistor. Só tem eles dois ligados aqui, nesse circuito. E agora eu começo a escrever as coisas. A corrente no capacitor, ela é capacitância dV dt. E aí eu começo a resolver. Vamos lá. Eles têm a mesma tensão, isso quer dizer que a equação diferencial do capacitor vai ser a equação diferencial do resistor. A diferencial da tensão do capacitor é a mesma do resistor. Mas o que me interessa é resolver por corrente, porque eu vou dizer o seguinte. Eu posso dizer assim. A corrente do capacitor dV dt mais a corrente do resistor, que ela vai ser a tensão sobre R, vai ser igual a zero. Por que esse mais está aqui e por que isso aqui? Vamos lá. O capacitor ele vai descarregar nesse sentido, certo? Porque ele foi polarizado de acordo com a fonte. Só que a fonte, né, o sentido convencional universal, seria dado pela fonte, ela ia descarregar no resistor, ela ia provocar corrente no resistor nesse sentido. E o outro motivo é, por que esse mais está aqui? Porque quando eu resolver a minha DO, que eu passar o menos para cá, isso vai fazer com que a equação esteja de acordo com a situação física. Porque senão, se eu tivesse E elevado a T e não E elevado a menos T, o meu capacitor estaria consumindo toda a energia do universo. Seria um exponencial assim de descarga, ao invés de ser um exponencial assim. Então, esse sinal de menos existe por duas razões. Pelo sentido de corrente, que quem dá é a fonte alimentadora, que ela provocaria fazer assim no circuito. E para não consumir toda a energia no universo, né? Tem a razão física e tem a razão da situação do circuito. E beleza, vamos voltar aqui ao problema. Por que isso aqui é importante saber? Porque eu sei que esse V do resistor é o mesmo V dV do meu capacitor. Aí isso me garante que eu consiga resolver tranquilamente. E esse método aqui é o quê? A separação de variáveis. Eu vou escrever assim. dV dt mais V sobre CR é igual a zero. E daqui eu sigo. Eu tenho que dV sobre V vai ser igual a menos dt sobre CR. E agora eu integro. Integro de um lado, integro do outro. Aqui eu vou ter ln de V igual a menos T sobre CR. E o que é que está faltando? Constante. Uma constante. Essa aqui não pode esquecer. Ela é quem dá a identidade inicial do circuito, porque ela está atrelada com isso aqui. O C sobre R ele dá a identidade de descarregamento do circuito. Esse cara aqui ele me dá o comportamento. Esse cara aqui ele mostra para mim qual é a situação inicial. Então beleza, continuando aqui eu vou ter que a tensão ela vai ser E elevado a menos T sobre CR vezes uma constante que eu vou chamar de A. Massa, essa aqui já é a resposta da minha equação. Essa aqui é a resposta geral para a descarga de um capacitor sobre um resistor. Mas como a gente tem um circuito que a situação é essa aqui, a gente vai só substituir os valores. O nosso A ele é o nosso valor em V0,
que eu já sei que ele é 12 volts. E o nosso tal, que é a constante de tempo capacitiva, porque o circuito ele é predominantemente capacitivo, pelo fato de que ele tem só um capacitor, né? Se tivesse um capacitor e um indutor, ia depender de você analisar, eu acho que é o ângulo de fase para dizer se ele é intrinsecamente capacitivo ou mais indutivo. Aí a nossa constante tal, ela vale capacitância 2 mF, 2000 vezes 500 kΩ. Isso aqui você vai usar muito em eletrônica, que é trabalhar com mili e K. Mili é 10 a menos 3, K é 10 ao cubo. Isso aqui vira 1. Aí eu tenho aqui a minha constante de tempo. Ela vale 10 ao cubo. Legal. Ela vale 10 ao cubo segundo, se não me engano. Ou ela é adimensional. Não, ela tem uma dimensão. É 1 sobre segundo, é segundo assim. Se não me falha a memória. E beleza. Agora eu vou começar a escrever. Eu já tenho tudo aqui. Eu tenho que a minha equação que descreve esse momento do capacitor, V de T, ela vale aqui 12 vezes E elevado a menos T sobre 10 ao cubo. Massa. E o 5 tal, né, que é o tempo para ele descarregar completamente, seria em 5.000 segundos. Esse atraso dele se deve à capacitância e à resistência, porque tem muita resistência e tem uma capacitância bem, eu acho que até grande assim, né? Porque o normal é a gente ter microfarads, picofarads, milifarads já é um valor até relativamente grande. Aí esse fato de ser bem extenso o tempo de descarga é por causa tanto do resistor quanto do capacitor. Legal, esse aqui é para o intervalo de tempo que eu tenho. T maior ou igual a 0 e T menor que 1. Esse cara aqui é para o T menor que 0. Agora eu vou para a situação 3, que é o mudar a chave de novo de posição. Na situação 3, eu vou mudar para cá. Ó. Então eu vou ter só o resistor de 1 kΩ, o capacitor de 2 mF e só. Ele vai descarregar o resto da carga dele aqui. Eu preciso do meu PVI. O meu PVI é exatamente 1 segundo dessa lei aqui. Então eu posso escrever assim, ó, o meu V0 linha daqui vai ser o V de 1, que é 12 vezes E elevado a menos 1 sobre 12. Esse valor eu tenho calculado, ele é bem pequeno, ele vale mais ou menos 11,98 volts, alguma coisa assim. Porque realmente você ter um tempo de descarga total em 5.000 segundos lá para baixo, é porque em 1 segundo é porque literalmente ele não descarregou nada. Tá? Esse tempo que ele tem aqui de descarga extensivo, para 1 segundo não significa nada, né? Aliás, aqui não é 12, né? É 10 ao cubo. Sobre 10 ao cubo. Massa, esse aqui é o meu PVI. E agora eu vou resolver do mesmo jeito. Se quiser, eu vou só copiar a equação aqui, que eu já sei como é o comportamento, e escrever assim. Ó. V de T ele vai ser uma constante B vezes E elevado a menos T, a outra resistência, resistência linha e a capacitância. Pronto, isso aqui eu já conheço. O nosso B é do PVI, 11,98. E a nossa tal 2, ela vai ser o R'(C), vai ser 1 kF vezes 1 kΩ vezes 2 mF. Quilo e micro eles se anulam. Isso aqui vale 2, que é o nosso tal. Então esse outro tal que eu vou chamar de tal linha, ele vai ser 2 segundos. Significa que em 2 segundos ele já descarrega, em 10 segundos ele quase descarrega completamente. E aí beleza, eu só escrevo a equação. V de T, que eu vou chamar, sei lá, V2 de T, ele vai ser aqui 11,98 vezes E elevado a menos T sobre R'(C), que vai valer 2.
E o nosso 5 tal linha, ele vai valer 10 segundos. Massa, tenho aqui, ó. Todos os casos, só falta fazer o gráfico. Vamos lá. Clicar aqui. Fazer o gráfico dos 3 em conjunto. Aqui. Aqui. Aqui vai ser o nosso T em segundos. Aqui a tensão no capacitor. Vamos fazer o gráfico. A primeira situação é para T menor que 0. Ele valia sempre 12 volts. Estava no regime permanente, que vale 12. Na outra situação, que é essa aqui, entre 0 e 1, que eu vou botar, acho que... Vou botar por aqui assim, 1. Ele vale essa lei de formação aqui. Sabendo que ele descarrega lá em 5.000 segundos, para esse tamanho aqui de 1 segundo de descarregamento, é quase como se fosse uma reta. Com uma inclinação bem baixinha. Então eu vou fazer aqui, ó, essas duas partes. 12 volts que ele tinha até então. Daqui para o 1, ele bate depois em 11,98. É um negócio bem ridículo mesmo, é algo assim, ó. Ele não descarrega quase nada. Seria algo assim, mais ou menos. E depois vale essa aqui, ó, que ele já descarrega totalmente em 10 segundos. Aí eu venho e faço aqui, ó. 10 segundos, vou botar mais ou menos aqui, ó. Uns 10. Que vale 5 tal linha. Que aí já vale aqui, ó. Cadê outra caneta? Algo mais ou menos assim. Aí pronto, aqui a gente terminou. Esse aqui é o regime permanente dele. E daqui para frente é tudo regime transitório. Essa aqui seria aqui a parte 2. Essa aqui todinha seria a parte 1. E daqui para frente seria tudo aqui a parte 3 de funcionamento do meu circuito. Pronto, está aqui. Beleza, a gente começou 7. Tem mais uma questão que vocês queriam resolver da lista ou... Pô, por mim tá de boa. Eu vou ter que sair mesmo agora, mas... Tu gravou, né, semana anterior? Tá tudo gravado. A gente já bateu 1 hora, 1h30 de gravação assim. Eu acho que tá de boa também. A gente pode finalizar. Beleza, então. Vou encerrar aqui a gravação. Já já tá postada já.